Olá, meninos e meninas. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada para essas duas moléculas que eu trouxe aqui. Observem que, quando a gente olha para essas moléculas de frente e quando a gente olha para elas de lado, dá a impressão de que nós temos dois compostos diferentes. Nós temos aqui a presença de dois carbonos, representado por essas bolinhas pretas. Cada um desses carbonos está ligado a dois hidrogênios, representado pelas bolinhas brancas, e nós temos dois elementos químicos diferentes, representados pela cor amarela e pela cor vermelha. Só que, quando eu rotaciono o carbono, que faz 4 ligações simples, veja nesse caso aqui, eu passo a perceber que é, na verdade, o mesmo composto. Então, aqui nós não temos dois compostos diferentes, nós temos o mesmo composto que possui conformações diferentes. É isso mesmo, o carbono, fazendo ligações simples apenas, ele consegue rodar, girar no próprio eixo e ter conformações diferentes, mas sendo a mesma molécula. No entanto, observem esse caso aqui agora. Nós temos aqui dois carbonos. Cada carbono aqui está ligado a um hidrogênio de cada lado e nós temos dois elementos, um vermelho e um amarelo. Só que a diferença é que esses dois carbonos aqui agora estão fazendo uma dupla ligação, possuem insaturação, são alcenos. Quando nós temos esse caso, a gente não consegue rotacionar as ligações do carbono no próprio eixo mais. Ou seja, esse composto que tem o elemento vermelho e o elemento amarelo voltados para o mesmo lado é diferente deste composto que tem os dois elementos voltados para lados opostos. Isso significa que aqui nós temos um tipo de isomeria, e é exatamente esse o assunto da aula de hoje. Se vocês querem saber mais a respeito desse tema e aprender química orgânica, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nós vamos iniciar essa aula de hoje falando a respeito da isomeria geométrica que nós percebemos para os alcenos. Na introdução dessa aula, nós vimos que quando o alceno, por ele possuir essa dupla ligação, tem ligantes presentes nesses carbonos da dupla, isso faz com que nós tenhamos mais de um composto, porque a ligação dupla enrijece esses carbonos, não permitindo que eles girem no próprio eixo, ou seja, não muda a conformação, a menos que a gente desligasse essa ligação química, mas aí não seria o correto. Então, existem duas regrinhas para a gente fazer a diferenciação desses compostos, desses isômeros. A primeira foi a regrinha do cis-trans. Só que a regrinha do cis-trans, ela atende somente esse caso aqui, ó, quando a gente tem um alceno ligado a compostos, a ligantes idênticos. Como assim? Aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho um hidrogênio. Aqui eu tenho um grupo metil, aqui eu tenho um grupo metil. Então, na verdade, são 4 ligantes mais 2 diferentes apenas. Agora, quando nós temos 3 ou 4 ligantes diferentes, a regrinha cis-trans não atendia. Então, alguns químicos se uniram e criaram a regrinha ZE. Então, ZE e cis-trans diz respeito à mesma coisa. Só que para o cis a gente vai usar o Z, para o trans a gente vai usar o E. Isso aqui são regrinhas criadas pelo humano, pelos cientistas, para que a gente diferencie um composto do outro. Na natureza, eles são diferentes. A gente só quer mostrar que eles são diferentes. E essa diferença é extremamente importante. Imagina, por exemplo, na indústria farmacêutica. Se a gente sintetizasse, por exemplo, um medicamento dessa forma, pode ser que ele tivesse um efeito terapêutico que esse aqui não teria, e vice-versa. Então, para a área da química, para a área da farmácia e para várias outras áreas, entender esse aspecto é extremamente importante.
Aqui eu estou trazendo regrinhas para a gente diferenciar um composto do outro. Então veja bem, esses dois compostos aqui, reparem que eles têm 1, 2, 3, 4 carbonos. E esse aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4 carbonos. Como que a gente daria o nome? A gente já treinou isso. Veja, 1, 2, a insaturação está no carbono de número 2. Se eu vier daqui, ó, 1, 2, permanece no carbono de número 2. Então, eu tenho 4 carbonos, o prefixo é but. No carbono 2, eu tenho uma insaturação, eu tenho uma dupla, por isso but 2 em indicativo de alceno, O indicativo de hidrocarboneto. Nós já treinamos e já estudamos isso aqui nas aulas anteriores. Se vocês ainda estão com dúvida, eu sugiro que vocês voltem nessa aula de nomenclatura de alcenos para dar continuidade aqui. Tudo bem? Só que esse composto aqui também é o but2eno. Reparem, 1, 2, 3, 4 carbonos e a dupla ligação está no carbono de número 2. Só que eu sei agora que esse composto é diferente desse. Por quê? Reparem que aqui os dois grupos metil estão voltados para o mesmo lado e aqui o grupo metil está voltado para o lado oposto desse grupo metil. Esse aqui seria o cis, esse aqui seria o trans. Nesse caso, eu posso usar a isomeria cis-trans. Mas, para eu conseguir fazer para todos os alcenos que possuem isomeria geométrica, a gente vai usar sempre o Z e o E. Então, para eu mostrar e identificar que esses dois compostos são diferentes, foi criado regrinhas. Que regrinhas são essas? A primeira coisa que a gente vai fazer é passar um traço, que pode ser imaginário, ou a gente pode realmente passar um traço aqui, linear aqui a ligação dupla. Então, a gente pega os dois carbonos da ligação dupla e passa um traço aqui. E aí nós vamos dar aqui agora, para esse carbono, ele vai ter aqui dois ligantes, ó. A gente não considera o carbono da dupla, a gente vai considerar esses dois ligantes aqui. Reparem que esse carbono tem o grupo metil em cima e o hidrogênio embaixo. A gente vai aqui atribuir prioridades. Prioridade 1, prioridade 2 para esse carbono. Como que vai ser essa prioridade? Pelo número atômico. O maior número atômico vai possuir aí prioridade 1, o menor número atômico vai possuir prioridade 2 para esse carbono. Então veja, carbono aqui, ó, ele tem número atômico 6. Nós também já vimos isso. Se o número atômico dele é 6, eu venho aqui e escrevo, ó, 6. O número atômico do hidrogênio é 1. Eu venho aqui pequenininho do lado e escrevo 1. 6 é um número atômico maior do que 1. Ou seja, nesse caso a prioridade 1 vai ser para o grupo metil e a prioridade 2 vai ser para o hidrogênio, para esse carbono. Fiz para esse carbono, eu passo para o outro. Esse carbono está ligado ao metil, eu vou olhar o átomo que está diretamente ligado a ele, que é o carbono. O carbono tem número atômico 6, coloquei aqui. O hidrogênio tem número atômico 1, coloquei aqui. 6 é maior do que 1, portanto, prioridade 1 para esse grupo metil, prioridade 2 para o hidrogênio. Quando as prioridades 1 ficam voltadas para o mesmo lado, a gente chama essa molécula de Z. Z é sinônimo de cis. Lembra que se eu trocar esse S do cis aqui por Z, vai dar o som de zis, né? Para a gente conseguir lembrar que o Z é o cis. Ou seja, voltados para o mesmo lado, Z. E aí na nomenclatura tem que aparecer. Então, entre parênteses, a gente vai colocar 2Z. O que significa isso? No carbono 2 tem uma insaturação, tem um alceno, e esse alceno aqui é o Z. Beleza? E o restante do nome, mesma coisa, só que eu separo por hífen. Então, vai ficar entre parênteses 2Z, indicando que é o cis, but2eno. Quando eu faço aqui para o lado, reparem que são isômeros, é o mesmo composto. Só que passei aqui a linha imaginária na direção da ligação dupla. Então, eu pego os dois carbonos da dupla e passo uma linha aqui.
Vou analisar para esse carbono primeiro, os dois ligantes dele. Reparem, ele está ligado a um grupo metil e ao hidrogênio. O grupo metil começa com carbono, é esse carbono que está ligado nele, número atômico 6. Aqui o hidrogênio, número atômico 1, eu coloquei aqui, 6 é maior que 1. Então eu dou a prioridade 1 para o grupo metil, prioridade 2 para o hidrogênio. Vou analisar para esse carbono aqui agora, da dupla. Está ligado a um hidrogênio e a um grupo metil. É esse carbono que está ligado diretamente a esse aqui, da dupla. Então, carbono, número atômico 6, coloquei aqui. Hidrogênio, número atômico 1, coloquei aqui. 6 é maior do que 1. Logo, prioridade 1 para o grupo metil, prioridade 2 para o hidrogênio. Reparem que na linha imaginária que a gente criou aqui, as prioridades 1 estão em lados opostos, ou seja, aqui trata-se do isômero trans. O isômero trans, a gente chama ele de E. Então, entre parênteses, eu vou indicar a posição da insaturação. A insaturação, a dupla está no carbono 2, portanto, 2E, indicando que é o trans, separado por hífen o nome do composto, but2eno. Então, agora eu já sei que esse composto é diferente desse. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo aqui para vocês perceberem quando eu tenho ligantes diferentes, como que eu faço. Quando tem ligantes diferentes, o cis e o trans já não satisfaz mais para a gente. Por isso foi criada essa nova regrinha ZE. Reparem, o carbono da dupla são esses dois aqui. Então, eu passo uma linha imaginária na direção da dupla. Vou pegar um dos carbonos da dupla, esse aqui, e vou analisar os ligantes dele. Reparem, aqui eu tenho um grupo metil. Eu vou analisar primeiro o átomo que está diretamente ligado ao carbono da dupla, que nesse caso é um carbono, reparem. O número atômico do carbono é 6. Aí nós passamos para o de cima. Reparem que aqui ó, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, eu vou dar o número atômico do átomo que está diretamente ligado ao carbono da dupla, que é o próprio carbono, que também tem número atômico 6. Opa, empatou. 6 e 6 está empatado. Aí eu passo para os próximos ligantes desse carbono e desse carbono. Vamos devagar que vocês vão entender. Esse carbono está ligado a 3 hidrogênios. O número atômico de cada hidrogênio é 1. Então, como eu tenho 3 hidrogênios, eu tenho somatório de 3. 1, número atômico 1 para um hidrogênio, número atômico 1 para o outro hidrogênio, número atômico 1 para o outro hidrogênio. 1 mais 1 mais 1, 3. Eu coloquei aqui, ó, 6 mais 3. 6 mais 3 é igual a 9. Beleza. Passo para esse carbono. Reparem que esse carbono está ligado a 2 hidrogênios e a esse carbono aqui. Eu já expliquei isso em outra aula também. Quando a gente coloca de forma condensada, esses 2 hidrogênios estão ligados a esse carbono aqui. Esse carbono está ligado a 2 hidrogênios e a esse carbono. Então, nós vamos pegar os 3 ligantes desse carbono aqui. Um deles é o carbono, que é esse aqui. O número atômico desse carbono é 6, como todo carbono. E desses 2 hidrogênios é 1 cada um. Então, 1 mais 1, 2, mais 6 desse aqui, 8. Então, fica 6 mais 8. 6 mais 8 é 14. 14 é maior do que 9. Logo, prioridade 1 para esse grupo de cima, prioridade 2 para esse grupo de baixo. Então, eu faço primeiro para o átomo que está diretamente ligado ao carbono da dupla. Se der empate, eu passo para os ligantes que estão ao redor dele. Tudo bem? Vamos para esse carbono. Esse aqui está mais fácil, né? Por quê? Porque aqui nós temos um grupo metil, o número atômico do carbono, que é quem está diretamente ligado a ele, é 6. O número atômico do hidrogênio que está aqui é 1. Eu coloquei 6 e 1. 6 é maior do que 1, portanto, prioridade 1 para o grupo metil, prioridade 2 para o hidrogênio. Beleza? Então, veja bem, quando eu passei a linha aqui, ó, a prioridade 1 dos ligantes dos carbonos da dupla ficaram em lados opostos. Ou seja, nós temos aqui de novo uma situação trans. Trans, eu coloco E.
Onde e em qual carbono está em saturação? Vamos lá, a nomenclatura não muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Quando eu tenho 6 carbonos na cadeia, eu dou o prefixo X. Então, olha só. Se eu começar aqui, ó, desse carbono para cima, a dupla está no carbono de número 2. Se eu vier daqui para cá, ó, fica no carbono 1, 2, 3, 4. A dupla em saturação ficaria no 4. Regrinha da IUPAC, mantemos o menor número. Então, a gente tem que começar desse carbono para cá. Como que eu daria o nome para esse composto? Seria, olha só, aqui tem um radical metil. Então, olha só, aqui é a cadeia principal e aqui é o grupo metil como radical. Nós já estudamos isso também. Em que posição esse radical metil está? No carbono de número 1, 2, 3. Portanto, como que eu daria o nome para esse composto? 3-metil, separado por hífen X, indicativo do número de carbonos da cadeia principal. 2, separado por hífens, que é a posição da insaturação. Em, porque é um alceno. O, porque é um hidrocarboneto. O que mudou aqui das nomenclaturas que a gente já fez para trás? A presença desse 2E entre parênteses, 2E, indicando que nós temos um alceno trans. Portanto, 2E, 3-metil, X2-eno é o nome desse composto. Se eu tivesse um composto onde esse grupo tivesse para baixo, o nome seria o mesmo, só que aqui eu colocaria 2Z, indicando que era o composto cis, já que, por conta dessa ligação dupla, o carbono não consegue girar no próprio eixo, ele está enrijecido. Logo, esse composto ele não passa para baixo, como aconteceria se fosse apenas ligações simples. Tudo bem? Não é tão simples esse assunto, mas a gente consegue resolver com bastante exercícios e ele é extremamente importante. E agora eu vou introduzir também aqui as reações de adição a alcenos e alcinos. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente estudar, discutir, e depois nas próximas aulas eu vou trazendo os outros, os demais. Bom, aqui já é indicativo, eu sempre comento isso. Reparem no nome e no tipo de reação que faz. Reação de adição, ou seja, alguma coisa vai ser adicionado à estrutura, à molécula. Vamos ver aqui o primeiro exemplo de hidroalogenação. O que é hidroalogenação? Nós temos os aletos de hidrogênio. O que são aletos de hidrogênio? O ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido iodídrico e assim por diante. Esses aletos de hidrogênio, eles vão reagir com os alcenos, produzindo os aletos de alquila, que é uma outra função orgânica dentro da química orgânica. Vamos aos poucos. Bom, veja aqui. Nesse alceno que eu trouxe como exemplo, que é o eteno, conhecido como etileno, lembra que eu falei que a gente tem uma ligação sigma e uma pi? E a ligação pi ela é mais fraca? Ela é menos estável? O que essa ligação pi permite? Ela vai captar o hidrogênio e o cloro vai entrar no outro carbono. Então, nós vamos produzir aqui, ó, a partir de um alceno, produzindo um aleto de alquila. Então, nesse exemplo, nós temos o eteno, o cloreto de hidrogênio, que é conhecido aí como ácido clorídrico, né? Todo mundo já ouviu falar em ácido clorídrico, gerando o cloroetano, que é um aleto de alquila. Tudo bem? Esse tipo de reação é passível e possível de acontecer na indústria. Nós aqui vamos estudar o mecanismo, o que está acontecendo e a importância de entender esses processos para nós que dependemos da química orgânica. Bom, olha o que acontece aqui. O mecanismo de reação é muito cobrado para as disciplinas e para os cursos que têm química orgânica. E as pessoas geralmente têm muita dificuldade. Vamos no passo a passo entender o que está acontecendo e por que acontece, para que a gente possa realmente conseguir resolver os exercícios. Bom, nós já sabemos que a ligação π pode ser uma dessas duas. Quando a gente faz traço assim, eu já disse várias vezes que o traço indica que nós temos 2 elétrons. Eu escolhi como a ligação π, agora nesse caso, a de baixo aqui, ó.
Eu peguei o etileno de novo como exemplo. O que vai acontecer? O ácido clorídrico, né, esse haleto de hidrogênio, ele vai apresentar o que a gente chama de eletrofilia. Então, os alcenos reagem com eletrófilos. O que é eletrofilia? Veja bem, nós temos um ácido clorídrico aqui. O hidrogênio está ligado ao cloro por uma ligação covalente. Ligações covalentes é compartilhamento de elétrons. Mas eu brinco sempre que é o seguinte: quando vai haver aqui o compartilhamento de elétrons, no início, esse átomo combina com esse átomo, dos dois dividirem os elétrons da ligação para se estabilizarem e ficarem ligados. Só que, quando a gente tem átomos eletronegativos ou átomos grandes, eles acabam atraindo os elétrons para cima deles. Nesse caso aqui, quem faz isso é o cloro. Reparem, a ligação covalente está aqui, mas a gente diz que esses dois elétrons eles vão ficar muito mais perto do cloro do que do hidrogênio. Isso gera o que a gente chama de carga parcial, então representado aqui pela letra delta. O que significa isso? O cloro fica com uma carga parcial negativa, já que o elétron tem carga negativa e está mais próximo dele, enquanto que o hidrogênio fica com deficiência de elétrons, então ele fica com uma carga parcial positiva. Por que a gente chama de parcial? Porque não é uma carga real. Eles não estão com cargas aqui. É ligação covalente, é compartilhamento, não é ligação iônica. Mas forma cargas parciais. O hidrogênio, então, passa a ser um eletrófilo. O que é eletrófilo? Eletro, amigo do elétron. O hidrogênio passa a ser, então, amigo do elétron. Ou seja, o carbono, a gente representa assim, ó, mas quando essa molécula passar aqui perto, a ligação π desse alceno vai fazer uma nova proposta para esse hidrogênio. Vai falar assim para o hidrogênio: vem cá, se liga em mim. O hidrogênio vai preferir se ligar ao carbono, porque o carbono não é eletronegativo. Então o compartilhamento vai ser mais justo. O que o cloro fala aqui para o carbono? Pode levar o hidrogênio embora, não tem problema. Desde que os dois elétrons aqui, ó, da ligação, fiquem comigo. E é o que acontece. Então veja bem, os dois elétrons da ligação π captam o hidrogênio e formam uma nova ligação covalente. Olha aqui, ela aqui, ó, carbono e hidrogênio. E o cloro vai embora com os dois elétrons da ligação que ele estava fazendo com o hidrogênio. Então ele se torna o íon cloreto. E aqui, ó, reparem que esse carbono ele ficou fazendo apenas 3 ligações. Então, nós já vimos esse caso aqui, que é conhecido como carbocátion. Isso é o carbocátion. É o carbono com uma ligação positiva. Aqui, ó, com uma carga positiva. Essa carga positiva é real. Essa carga negativa é real. Então, o que vai acontecer? O cloreto vai pegar um desses pares de elétrons que ele possui e vai se ligar a esse carbono. Olha aqui, ó, formando o cloroetano, esse haleto de alquila, que é essa função nova, que nós não estudamos ainda. O produto de interesse, então, é o haleto de alquila. Então, reparem que o hidrogênio se ligou nesse carbono, enquanto que o cloro se ligou nesse carbono que havia formado o carbocátion. Tudo bem? Então, vamos aqui a algumas observações. Essa reação acontece em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa mais lenta, porque há formação de carbocátion. Carbocátion com carga em cima do carbono não é interessante, mas logo o cloreto ataca esse carbono, que está deficiente em elétrons, e faz uma nova ligação química, que é a segunda etapa, que é mais rápida, porque aí vai estabilizar de novo. Então, reparem, essa molécula é neutra, essa aqui é neutra, mas aqui tem polos. Aqui tem diferença de eletronegatividade. E olha a importância da carga formal para a gente. Reparem que eu tenho trazido aqui, ó, o cloro sempre com os elétrons que não estão presentes na ligação. O cloro é um halogênio, é da família 7A. Da família 7A, eles possuem 7 elétrons. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º elétron dele é esse. E esse elétron aqui era do hidrogênio. Os dois estão compartilhando.
Quando essa ligação aqui se rompe e os 2 elétrons vêm para cima do cloro, reparem que ele fica agora com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quer dizer, se ele tem 7 elétrons na camada de valência, quando ele está neutro, e aqui ele está com 8, ele está com 1 elétron a mais. Elétron tem carga negativa. Olha a carga negativa aparecendo aqui. E aí, quando ele se liga de novo no cloro, 2 desses elétrons estão aqui na ligação química com carbono. E aí ele volta a ter apenas 7 elétrons. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro elétron aqui passa a ser do carbono. Então ele volta a ficar com carga neutra. Ele não tem mais presença de carga. Por isso ele está estável. Tudo bem? Eu já falei isso para vocês na aula de carga formal e aqui eu estou explicando a importância da gente colocar os elétrons dos átomos que aparecem, mas não estão presentes em ligação química. Por que o carbono e o hidrogênio não têm? Porque todos os elétrons do carbono da camada de valência estão nas ligações que ele faz e o único elétron que o hidrogênio tem está na ligação. Por isso que eles não têm elétrons do lado de fora. Os átomos que possuem é bom que a gente represente. Mas nós vamos discutindo, nós vamos ver alguns exemplos daqui para frente e vocês vão entender melhor esse processo. Tudo bem? Reparem que aqui eu formei um carbocátion. Esse carbocátion aqui é chamado de carbocátion primário. Por que carbocátion primário? Ele está ligado a apenas mais um carbono. Os carbocátions, para eles se formarem, existe diferença de estabilidade. Essa diferença de estabilidade é extremamente importante para a gente entender alguns aspectos daqui para frente. Então eu finalizo essa aula de hoje falando da estabilidade dos carbocátions. Olha só, aqui nós temos um carbocátion dito metílico, aqui um carbocátion primário, aqui um secundário e aqui um terciário. Olha só, o metílico é um carbono com carga positiva que está ligado a 3 hidrogênios. Quando eu vou explicar isso aqui, eu faço uma brincadeira, eu chamo o hidrogênio de primo do carbono. Então esse carbono com carga positiva, ele tem que ter ajuda aqui, para diminuir essa carga positiva em cima dele. Quanto menor essa carga positiva ficar em cima dele, melhor. Como que isso acontece? Esses hidrogênios podem tentar ajudar com os elétrons que ele tem para que esse carbono diminua a sua carga positiva. Só que os hidrogênios só têm um elétron cada um, então eles ajudam um pouco. Então eles são 3 primos. Então ele tem ajuda, esse carbono tem ajuda de 3 primos. Então é o carbocátion menos estável que a gente tem. Agora reparem aqui esse carbocátion primário, que é o exemplo que eu dei aqui em cima. Ele está ligado a 2 hidrogênios e a uma cadeia carbônica. R a gente chama de radical ou cadeia carbônica. Eu coloquei R1 aqui, para a gente separar das outras cadeias carbônicas. O que isso significa? Que o carbocátion primário tem pelo menos um carbono ligado nele aqui. Se esse carbocátion primário tem um carbono aqui, eu chamo esse carbono de irmão. Então esse carbono é irmão desse aqui. Então nesse caso o carbocátion primário, ele tem a ajuda de 2 primos e de um irmão. Irmão ajuda mais, não ajuda? Do que primo? Então olha só, os elétrons desse carbono que estão aqui ajudam mais a diminuir essa carga positiva. Ainda está grande, mas está menor do que do carbocátion metílico. Quando a gente passa para o carbocátion secundário, repare que agora ele só tem um hidrogênio e 2 carbonos ligados a ele. Por que a gente põe aqui como cadeia carbônica? Porque a gente não sabe quantos carbonos vão aparecer aqui, mas vai ter pelo menos um, pelo menos o CH3. Então esse aqui, nesse caso, do secundário, ele tem 2 irmãos para ajudar ele e um primo. Esse aqui, 2 irmãos ajuda mais do que um só também, né? Então esse carbocátion vai ficar com uma carga positiva menor. E o mais estável deles, aquele que forma, que tem a formação e que leva a formação do carbocátion de uma forma mais fácil, é o carbocátion terciário, porque olha só o que aconteceu, ele não tem nenhum hidrogênio, ele tem apenas carbonos ligados a ele. É como se ele tivesse 3 irmãos para ajudar e nenhum primo. Irmãos ajudam mais, então 3 irmãos ajudam mais do que 2, que ajudam mais do que 1, que ajuda mais do que os primos. Tudo bem?
Então a estabilidade do carbocátion vem nessa direção aqui, ó. O carbocátion terciário é o mais estável, depois o secundário, depois o terciário, depois o quaternário, que seria aqui o metílico, melhor dizendo. E, pessoal, isso aqui vai ser importante para a gente entender uma nova regrinha na próxima aula, que é a regioseletividade. Mas nós discutimos isso na próxima aula. Tudo bem?